Duplo Expresso. O que está por trás do motim da polícia da província de Buenos Aires? Essa polícia conta com 92 mil policiais. E aparece como se fosse uma greve por aumento de salários. Agora, precisamos analisar isso um pouco melhor, porque o buraco está muito mais embaixo. Essa polícia é uma das polícias mais banditescas, criminais, e ao mesmo tempo uma das polícias mais fascistas da Argentina e da América Latina. Está envolvida em todo tipo de negócios corruptos, com o tráfico de drogas e com crimes de todos os tipos. As delegacias de polícia são centros de torturas, como todo mundo sabe. Se tornou um organismo quase que incontrolável e que foi se desenvolvendo desde a época da ditadura militar. Não foi controlada durante os governos Kirchner. E o governo atual de Axel Kicillof, que pertence a uma ala esquerda do kirchnerismo, também não conseguiu controlá-la. O governo Alberto Fernandes, muito menos. A vice-presidente Cristina Kirchner impôs na província de Buenos Aires como o que seria o equivalente ao secretário de Segurança ao senhor Bernie, que é um fascista, justamente na expectativa de que ele controlaria essa polícia. Mas, agora que se abre a crise, também não conseguiu controlá-la. O fiscal-geral, procurador-geral da República, equivalente ao Brasil, também não consegue controlar nada, porque ele está há 10 meses no governo de Alberto Fernandes e ele foi indicado pelo governo Macri. Na negociação que se armou entre o governo da província, respaldado pelo governo federal, e a polícia de Buenos Aires, que foi uma negociação que supostamente não teria existido, o governo deu algum aumento de salário e houve uma promessa por baixo do pano de não fazer grandes mudanças na estrutura, de não punir ninguém. Isso equivale a continuar fazendo a vista grossa aos negócios mafiosos que a polícia detém. A corporação policial fez uma série de firulas para tentar apresentar a reivindicação como uma reivindicação trabalhista. De fato, a polícia de Buenos Aires, como acontece com muitas polícias, inclusive no Brasil, elas têm uma certa autonomia para gerir esse tipo de negócios. E fica como uma instituição quase intocável. O motim durou 3 dias, sem nenhuma punição e sem nenhuma ação que os governos normalmente adotam contra qualquer greve operária de trabalhadores. Aqui o que nós temos é um sinal da total decadência do governo de Alberto Fernandes, que, além de ter realizado uma renegociação da dívida pública com 1000 manobras, que deixa intacto toda a roubalheira que já vinha de anos atrás, mas que escalou no governo de Maurício Macri, entregando para os fundos abutres 15 bilhões de dólares, já logo de entrada, e que no final gastou mais 20 bilhões, e que foram usados para que o macrismo não implodisse na campanha eleitoral. Nós temos que se trata de um problema de sistema. O sistema político na Argentina está totalmente podre. Não muito diferente do que acontece no Brasil. E sem fazer mudanças realmente estruturais, cortando na carne, o problema não será resolvido. Isto fica ainda muito mais grave quando consideramos que há uma política do imperialismo norte-americano para impor na América Latina o modelo da Colômbia, junto com o modelo do Chile. Ou seja, estados narcotraficantes, vinculados muito estreitamente aos cartéis de drogas,
a DEA e atuando em consonância e aliança com o imperialismo norte-americano, e também impondo o neoliberalismo 3.0, arrancando até a última gota de sangue dos trabalhadores. Por isso, o que está acontecendo na Argentina é uma situação que nós precisamos acompanhar de perto, porque está colocada a imposição de novas ditaduras militares, que em grande medida já foram impostas, mas muito mais sangrentas que as ditaduras militares da década de 1970. Na Argentina, por exemplo, depois da derrota da ditadura militar na Guerra das Malvinas, o exército ficou reduzido a nada, 18 mil soldados que nem sequer conseguem ir para a Patagônia sem a permissão da Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra. Mas essa polícia, que é quase 5 vezes maior que o próprio exército, e que atua na província que representa quase a metade do país, tem as condições perfeitas, aliada aos criminosos, de fazer esse papel. Grandes desafios e grandes nuvens negras se apresentam para a população da Argentina, do Brasil e de toda a América Latina. Mas também começam a aparecer sintomas de que a revolta popular do Chile está se expandindo para os outros países. Nós temos no Brasil a maior greve da América Latina, que é a greve dos Correios, que foi impulsionada por Gazeta Revolucionária, porque se não tivesse sido isso na greve do ano passado, que foi quebrada em uma semana pelas máfias sindicais, aliás, o governo Bolsonaro, e que agora já entrou na 5ª semana, se não fosse por isso, não teria havido nenhuma greve. Teria sido a mesma pasmaceira generalizada. Está colocado para o Brasil a imposição, a entrega da metade do Brasil que não foi entregue pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Se essa greve dos Correios for derrotada, sendo que é a única verdadeira oposição forte a partir da base por um movimento de massa real contra o governo Bolsonaro, e se os Correios forem privatizados, as demais categorias serão privatizadas com muita maior facilidade. Por isso, nós temos uma oportunidade aqui e também um desafio. A partir da greve dos Correios, impulsionar a greve em todas as demais estatais que estão colocadas no olho do furacão. E a partir daí gerar um grande movimento de massas rumo a uma greve geral, para enfrentar o neoliberalismo 3.0, o Banestado 3.0, que são as propinas que serão geradas por entregar o Brasil a troco de pinga, mais uma vez. E nós precisamos, para encampar essa luta, fazer como a Gazeta Revolucionária fez nos Correios, e como o Duplo Expresso vem fazendo nas suas transmissões já faz tempo. Precisamos denunciar as máfias sindicais, dos movimentos sociais e dos partidos políticos, nos colocando totalmente contra qualquer tipo de corrupção e venda, principalmente de quem está organizando a luta no Brasil e na América Latina. Salvar o Brasil começa por salvar os Correios. Somos todos, nesse momento, Gazeta Revolucionária, Duplo Expresso e Correios. Duplo Expresso. Aqui estamos sozinhos, enquanto o querido Rômulo Maia acumula forças para seguir nas revelações cabeludas, né, sobre o mundo político e financeiro de nosso pobre país. Voltamos agora a um tema já abordado diversas vezes, o confronto entre os Estados Unidos e a China, que consideramos como resultado inevitável da exteriorização crescente do capital monopólico chinês, que necessita de novos mercados como nós necessitamos de oxigênio para viver. Em um nível estritamente econômico,
não há diferença entre o impulso imperialista do grande capital chinês e do grande capital estadunidense, mesmo sendo atualmente diversos comportamentos políticos de um e de outro. Em um sentido leninista, o imperialismo se apresenta como a exteriorização necessária, imprescindível do capital monopólico. Seus métodos podem ser doces, como os aplicados pelos Estados Unidos, quando do Plano Marshall, na Europa após a Segunda Guerra Mundial, ou pode ser terrivelmente violentos, né, como os métodos aplicados pelo imperialismo japonês na Coreia, na China, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Nações como os atuais Japão, Suécia, Suíça, né, são imperialistas, né, sem realizar agressões internacionais físicas e políticas diretas aos espaços geográficos que exploram. Né. O imperialismo yankee, hegemônico política, financeira, diplomática e militarmente, vive indiscutível decadência fabril e manufatureira, acelerada pelo movimento de deslocalização industrial, né, que se processou sobre a globalização mundial crescente. Os Estados Unidos perderam dezenas de milhares de fábricas para regiões com custo de trabalho menor, né, com destaque para a China, que tinha também outras vantagens marginais. Em perda de dinamismo da política da cenoura e do bastão que o imperialismo estadunidense praticava anteriormente no relacionamento mundial, resta agora apenas a política do bastão que ele está distribuindo para todos os lados, né? Com a crescente restauração capitalista desde 1978 e 79, a China galvanizou capitais internos e externos, serviu-se de seu mega mercado nacional, transformou-se na fábrica do mundo, produziu produtos crescentemente refinados, engendrou um capital monopólico em expansão, que se lançou, como nós falamos, necessariamente à conquista de mercados através de todo o mundo. Hoje, né, a China possui milhares de bilionários, alguns entre os maiores do mundo, e centenas de milhões de trabalhadores duramente explorados. É uma formação social capitalista. Em sua exteriorização, o capital monopólico chinês confrontou-se com os capitais imperialistas, sobretudo estadunidenses, que, consciente do ataque que sofriam, da disputa que sofriam, evoluíram da colaboração-associação à procura da desarticulação, dominação do Estado e do espaço nacional chinês. Os Estados Unidos, incapazes de disputar a hegemonia industrial produtiva, militam agora pela erosão em médio prazo do capital chinês, né, apoiados num domínio militar, diplomático, monetário que ainda goza como proposto. O Estado chinês, representante do grande capital nacional, contemporiza o inevitável confronto. Isso por razões claras. Ele goza de superioridade mercantil, de uma enorme abundância de capitais, de uma superioridade em importantes campos tecnológicos, né? A China necessita de tempo para diminuir o domínio relativo estadunidense, sobretudo no armamento em certos setores tecnológicos, né? E o domínio em conteste estadunidense nas trocas financeiras internacionais. O dólar é, em forma quase absoluta, né, a moeda do comércio internacional e a moeda de refúgio ainda. O grande capital chinês se apresenta às nações do globo como um mega produtor de iniciativas de interesse comum, sobretudo no relativo à exploração de matérias-primas, né, construção de infraestruturas, né? Esse projeto magnífico, enorme, né, amazônico, né, um cinturão, uma rota,
abrange já uma infinidade de nações, né? Mas olha, sobretudo na África, né, também no Oriente, já nações endividadas com capital chinês, e muitas das obras, se não forem pagas, né, contratualmente, né, passarão para o controle dos financiadores, né, chineses. O imperialismo Yankee compreende que se estreita a janela de tempo que dispõe para fazer recuar e, se possível, desestruturar para eles, né, o dinamismo e o próprio Estado chinês, né? Efetivam uma agressão aos direitos nacionais chineses nesse relativo. Sobretudo desde a administração de Obama, o imperialismo organiza campanha, né, pela dura submissão de estados nacionais para superexplorá-los e para poder melhor impedir a ação chinesa, a penetração chinesa nesses estados. Na América Latina avançou golpes diretos e indiretos em múltiplos estados, né, como Brasil, Paraguai, Bolívia, Equador e por aí vai, né? O programa de reindustrialização de Trump acelerou essa ofensiva, né, servindo-se de todos os recursos para fazer as empresas que haviam partido para a China retornarem aos Estados Unidos. Muitas das que saíram da China, né, mas comumente ficaram na Ásia, né, em regiões de mão de obra subexplorada, né, em geral articuladas economicamente com a China. Os Estados Unidos realizou mega tributação das importações estadunidenses da China, sem grande resultado quanto ao balanço comercial deficitário em favor da China, né? À margem do campo econômico, né, Trump empreendeu ataque geral direto a empresas monopólicas chinesas de ponta, né, como a Huawei, a ZTE, a Fujian Jinhua, né? Acelerou a exacerbação, né, dos conflitos da China com países fronteiriços, né, procurando cercar a China de países agressivos, né, uma tentativa. Exacerbou os conflitos na própria China, né, Hong Kong, né, fortaleceu, agitou o separatismo iugur, né, são os chineses muçulmanos, né, uma pequeníssima porcentagem, apoiou mais ativamente o movimento de independência de Taiwan, né, uma província rebelde da China. A campanha de Trump anti-China, né, promovia pressões contínuas, buscando concessões chinesas sem a suspensão total das sanções e interditos anteriores, né? Ou seja, né, era uma campanha de erosão permanente do poderio chinês em favor dos Estados Unidos, né? Entretanto, a pandemia embaralhou fortemente as cartas dessa partida, né? A China combateu de forma poderosa e articulada o Covid-19, dominando totalmente em poucos meses. Teriam morrido em torno de 5 mil mortos, hoje isso já não significa mais nada, ainda mais em relação à população chinesa. Após um forte recuo, a economia chinesa recuperou-se relativamente mais rapidamente do que esperado, sobretudo quanto à produção manufatureira dirigida ao mercado interno e externo. Se espera um crescimento do PIB da China de 1 até 3%. 3% é certamente um exagero ainda em 2020, né? O país será possivelmente a única grande nação a ter uma expansão positiva da economia nesse 2020, né? E essa retomada contou com um apoio público relativamente limitado, né? Ao contrário, Trump assumiu uma posição negacionista diante do Covid-19, politizando e dificultando o seu combate. A economia estadunidense se organiza em torno do consumo interno, né? O governo federal organizou um mega financiamento das multidões de desempregados e pobres, né, que manteve e até expandiu o consumo interno, a custo de um gasto astronômico inicial de 3,5 trilhões de dólares. Deu um cheque de $1.500 aos necessitados, uma vez, salário de $600 semanais aos desempregados. Ou seja,
R$ 3.600 por semana dos desempregados. Muitos desempregados ganharam mais na ajuda do que nos salários anteriores. Sem um combate nacional, o vírus atacou fortemente o Nordeste dos Estados Unidos, primeiro, após refluiu, achava que estava passando, ressurgiu no meio oeste, oeste e no sul. Já são 180 mil mortos e a epidemia segue solta nos Estados Unidos. Espera-se uma queda de 8% do PIB em 2020, uma retomada longa com uma enorme pressão da dívida pública, né? No fato, isso que é importante destacar, a epidemia exacerbou as tendências gerais favoráveis à China, né, já pré-existentes, no confronto com os Estados Unidos. A retomada da produção manufatureira chinesa se apoiou na autonomia nacional de sua cadeia produtiva, né, onde praticamente todos os componentes necessários para a produção das mercadorias são produzidos no próprio país. A produção dos Estados Unidos, ao contrário, depende enormemente de importações de peças, muitas delas da China, né? E outras fornecidas por regiões em forte crise, né? Como uma depressão, a pandemia favoreceu os elos mais dinâmicos da divisão internacional do trabalho, ensejando um avanço de 0,1% da participação chinesa no comércio mundial. Ou seja, a China já está deslocando antigos produtores. Encurtando o tempo estadunidense para restabelecer ou tentar restabelecer plenamente sua hegemonia, Trump acelerou o ataque contra a China em todos os domínios, sem deixar de exigir que o país cumprisse os acordos de janeiro de 2020, que supunham uma pacificação relativa das tensões, das pressões, né? Promoveu a mais elevada visita oficial a Taiwan, desde 1978 e 79, com venda de armas extremamente avançadas, né? Penalizou Hong Kong pelo combate chinês ao movimento pela independência, né, de Hong Kong, agravou as sanções às empresas tecnológicas de ponta chinesas, né, como vimos, e forçou a venda da TikTok, né? Fechou o consulado-geral chinês de Houston, no Texas, né? Banalizou o envio de aviões e navios militares para as águas do mar da China Meridional, reivindicada pela China, né? Agora nós tivemos um caso de um avião espião, né, voando sobre um campo de reserva durante operações militares chinesas, né? Incorporou a política militar estadunidense na possibilidade de ataques com armas nucleares táticas. O imperialismo, isso nos interessa, né, aciona seus aliados e vassalos, né, como parte do ataque mundial contra os interesses chineses, né? Um dos objetivos do golpe de 2016, com destaque para a eleição, né, do segundo governo golpista, foi frustrar as relações privilegiadas da China com o Brasil, né? O Brasil obtém enormes superávites nas trocas da China, quer dizer, o primeiro parceiro comercial hoje de longe, né? Durante a campanha, Bolsonaro atacou duramente a China e os impropérios anti-chineses foram retomados, sobretudo, pelo núcleo duro do governo, né? Os ministros das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, o antigo ministro da Educação, general Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional, né? Tem que ter medo disso aí, né? E os seus filhotes, né? A campanha governamental anti-chinesa tem passado aos atos, isso é importante, não é mais só palavras, né? Foi congelado um fundo de investimento chino-brasileiro de 20 bilhões de dólares. O governo está colocando bastão na roda dos interesses chineses, né, na mega concorrência para a finalização da usina Angra 3. Sobretudo, né, o governo transferiu o leilão da concessão da 5G para início de 2020 e ameaça impor cláusulas de segurança, né, exigidas pelos Estados Unidos, que ameaçam o país com consequências, né, se a disputa for vencida pela Huawei, né, intervenção direta, né. A diplomacia brasileira, né,
apoia mesmo ofensivas estratégicas dos Estados Unidos, né, como a retirada da definição da China como economia de mercado na Organização Mundial do Comércio, algo extremamente grave, né? Ernesto Araújo, né, ministro bolsonarista e terraplanista das relações exteriores, afirma que não importa a agressão que o Brasil pode continuar fazendo agressões, que a China vai continuar comprando nosso minério, nossa soja, por falta de outros mercados, né? Interessante que o bloco parlamentar do agronegócio, né, que não tem nada mais conservador do que ele, se dissociou desses ataques, né, temendo retaliação, mesmo parcial, né, do mega importador. Né? 10% de recuo nas importações da China é um desastre para o agronegócio, que sustenta a economia brasileira em colapso, né, final de vida. Né? Os interesses nacionais e internacionais, isso é extremamente interessante e cada vez mais novo. Né? Preocupados com o bom prosseguimento das relações com a China, procuro e tem se expressado no governo e nas Forças Armadas. Né? As Forças Armadas, os senhores generais, né, é a última instância da decisão do bloco golpista, né, um golpe que representa o imperialismo desde 2016. Né? E com razão, o Hamilton Mourão, né, tem sido acusado pelo bolsonarismo, pelo núcleo duro e pelo próprio Bolsonaro, né, de ser o defensor do grande capital chinês do Brasil, acusado com razão. Né? O vice-presidente golpista visitou a China, né? Prognosticou com muita razão, né? Um homem inteligente, né? Que após a epidemia cresceria a importância do Oriente, da China, sugeriu a venda, que horror para os Estados Unidos, né? Da Embraer à China, após o fiasco da Boeing, né? Que mostra a fragilidade da economia estadunidense. Defendeu a Huawei como a melhor solução e desconsiderou as ameaças estadunidenses. Né? Agora, o mais paradoxal é que se formou também um bloco pró-chinês no interior da oposição faz de conta ao governo golpista. Né? E o PCdoB, né, no passado que foi stalinista, depois foi maoísta, depois foi albanês, né, e finalmente, né, social-liberal, né, tem defendido o caráter não imperialista e a natureza diversa do capital monopólico chinês, né, em relação aos Estados Unidos. Né. Em verdade, desde os governos petistas, né, setores daquele partido, do PCdoB, né, tornaram-se lobistas de empresas chinesas no Brasil. Né. Conseguiram sua boquinha. Né. O principal agitador PCdobista pró-chinês é agora o Flávio Dino, candidato do PCdoB e quem sabe de quem mais, né, à presidência em 2022, né, aqui no governo do Maranhão, tem estendido o tapete vermelho, é quase uma redundância, né, aos capitais chineses, né, violando interesses e direitos da população maranhense, né, como foi denunciado em janeiro passado pela Intercept. Em 2 de abril de 2020, né, ele ensaiou a unificação, né, de seus esforços pró-China com o setor pró-chinês golpista, né, ao defender vantagem publicamente, né, da substituição de Bolsonaro, presidente golpista, pelo vice-presidente também golpista. Né. Essa operação de defesa da China, né, se desenvolve também ideologicamente no seio da esquerda. Né. Inicialmente se defendeu que a restauração capitalista na China era um movimento, né, de construção do socialista apoiado no mercado, socialista de mercado, né? Uma contradição em termos. Né? Com um avanço avassalador do capital chinês, da China nos últimos 10 anos, né, afirma-se agora que se trata de uma etapa do desenvolvimento capitalista autônomo, que vai ocupar ainda uns 10, 20, 30, 40 anos, né, antes de se iniciar a construção do socialismo. Então, ou seja, se lança o socialismo para as calendas. Né? E essa proposta, concluindo, de construção do capitalismo autônomo pela burguesia dita progressista, né, ou coisa parecida, né, e consequente a submissão do movimento social ao grande capital, né, a frente única, com Fernando Henrique Cardoso, com toda essa caterva, né, tem sido estendida aos países periféricos. Né. No Brasil, o principal ideólogo
desse movimento é ou foi, né, o italiano neo-stalinista falecido em 2018, a quem eu dediquei um ensaio, né, lançado há poucas semanas, Domenico Lo Surdo, um farsante na terra dos papagaios. Né? Esse livro, Domenico Lo Surdo, um farsante na terra dos papagaios, está à disposição no sítio Clube de Autores. Concluindo agora, né, em recente programa aqui na nossa casa, no Duplo Expresso, né, em programa de audiência sideral, né, um sucesso único, né, o geógrafo e membro do Comitê Central do PCdoB, Elias Jabbour, né, após lamentar, né, que Stalin não tenha sido assassinado por Trotsky na União Soviética, que Stalin, né, tenha deixado contra sua vontade que ele saísse, né, troço terrível, né, do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, né, empreendeu uma longa e tortuosa defesa da excepcionalidade ontológica do capital chinês, né, divertido, né. No programa citado, Pepe Escobar, né, essa figura única, né, sintetizou magistralmente a discussão ao propor, digo novamente, sem medo de redundância, né, propôs magistralmente que deveríamos definir o Partido Comunista Chinês da China como a via chinesa ao neoliberalismo. Ou seja, Pepe Escobar disse em 2 ou 3 palavras o que estou tentando dizer nessa conversalhada toda. Né? Com isso, mandando meus parabéns para o Pepe Escobar, né, por essa trouvaille magnífica, e um grande abraço para o Rômulo Maia. E me despeço de todas e de todos. Ou ficar a pátria livre.